Hoje a gente vai desvendar um período da história cheio de mistérios e invenções? É isso mesmo que você ouviu. A Idade Média, meus amigos, não foi só sobre cavaleiros, castelos e a peste negra. Apesar da fama de Era das Trevas, essa época viu surgir ideias e tecnologias que mudaram o mundo para sempre. A gente costuma associar invenções à Revolução Industrial, computadores, essas coisas. Mas e se eu te disser que a Idade Média já tinha seus próprios gênios botando a mão na massa para criar coisas incríveis? Pois é, desde a agricultura até a medicina, preparem-se para uma viagem no tempo para descobrir os inventos medievais que revolucionaram a história. Se você curte história, tecnologia e um bom mistério, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras históricas. Se tem uma coisa que a gente precisa desde sempre, é comida, certo? E na Idade Média não era diferente. A galera lá precisava comer, e para isso, a agricultura era essencial. Mas esquece os tratores e máquinas agrícolas que a gente conhece hoje. Naquela época, a mão de obra era braçal, e os instrumentos, bem, digamos que rústicos, definiria bem. Mas segura essa marreta, porque a Idade Média também foi palco de uma verdadeira revolução na agricultura, e um dos grandes responsáveis por isso foi o arado de ferro. Antes, os camponeses ralavam dobrado para arar a terra com arados de madeira, que quebravam mais fácil que bolacha, água e sal. Com o arado de ferro, a coisa ficou séria. Dava para arar terras mais difíceis e plantar muito mais. Era como trocar um Fusca por uma Ferrari na época. E a produtividade agradeceu. Imagina só, mais comida, mais gente para trabalhar, mais comércio. O arado de ferro deu um belo empurrãozinho na economia medieval. E não para por aí. O famoso moinho de vento também deu as caras na Idade Média. Essa maravilha da engenharia medieval usava a força do vento para mover as pás e moer grãos, sem precisar de tanta força braçal. Era tecnologia de ponta na época. Com o moinho, a produção de farinha ficou mais rápida e fácil, o que significava mais pão fresquinho para a galera. E quem não gosta de um pãozinho, né? Sério, imagina a felicidade da galera na Idade Média quando essas duas belezinhas foram inventadas. Era comida na mesa e menos trabalho pesado. Alguma vez você já se imaginou explorando terras desconhecidas, navegando por mares misteriosos? Então, agradeça aos gênios da Idade Média por isso. Foi nessa época que a bússola, esse pequeno objeto cheio de magnetismo, ganhou o mundo. E não estou falando de magnetismo de atrair crush, mas sim o magnetismo da Terra. Antes da bússola, navegar era como andar no escuro. Os marinheiros dependiam das estrelas para se guiar, o que era um problemão em dias nublados. Era como tentar achar o Wally sem usar óculos. Mas com a bússola, tudo mudou. Essa belezinha apontava sempre para o norte, permitindo que os navegadores traçassem rotas mais precisas e seguras, mesmo em alto mar e sem nenhuma estrelinha no céu para ajudar. Foi um verdadeiro GPS medieval. E o que isso significou? Expansão, descobrimentos. A bússola abriu caminho para as grandes navegações, levando os europeus a explorarem novos continentes, como as Américas. Imagina só, sem a bússola, o mundo como conhecemos hoje seria completamente diferente. Quem diria que um objeto tão pequeno teria um impacto tão grande na história, hein? A bússola não só revolucionou a navegação, mas também expandiu os horizontes da humanidade. E pensar que tudo isso começou na Idade Média, a época que muitos chamam de Era das Trevas. Que ironia, né? E se te disser que a Idade Média também foi palco de uma revolução, digamos, explosiva? É isso aí, pessoal. Preparem-se para conhecer a história da pólvora. E antes que você pergunte, não foi na Idade Média que inventaram a pirotecnia para o Ano Novo, mas quase isso. A pólvora, essa invenção que mudou para sempre a arte da guerra, tem suas raízes na China antiga.
Mas foi na Idade Média que ela chegou com tudo na Europa, causando tanto impacto quanto um meteoro. Sério, a pólvora revolucionou os campos de batalha e redefiniu o significado de confronto. Com a pólvora surgiram os canhões, as armas de fogo portáteis e as explosões. As batalhas nunca mais foram as mesmas. As muralhas dos castelos, antes consideradas inexpugnáveis, tremiam diante do poder da pólvora. Claro, a pólvora também teve seu lado obscuro. Guerras se tornaram mais mortais e a busca por novas tecnologias bélicas se intensificou. Mas, por outro lado, a pólvora também impulsionou avanços científicos e tecnológicos. Afinal, para dominar o poder da explosão, era preciso entender de química, física e engenharia. E assim, a pólvora, mesmo com todo o seu poder de destruição, acabou contribuindo para o progresso da ciência. Se você usa óculos para enxergar melhor, saiba que você tem muito a agradecer aos inventores da Idade Média. Pode parecer estranho, mas essa época, muitas vezes vista como primitiva, foi palco do surgimento de um objeto que revolucionaria a forma como enxergamos o mundo: os óculos. No século XIII, monges copistas, estudiosos e artesãos, que passavam horas a fio debruçados sobre livros e trabalhos minuciosos, começaram a perceber que a visão já não era mais a mesma. Ler textos minúsculos sob a luz de velas não era para qualquer um. Foi então que, em algum lugar entre a genialidade e a necessidade, surgiram os primeiros óculos. No início eram lentes rudimentares, geralmente feitas de cristal de quartzo, mas que faziam toda a diferença. Com o tempo, os óculos foram evoluindo, a técnica de fabricação de lentes foi se aperfeiçoando e, finalmente, a galera da época conseguiu ter uma visão mais nítida do mundo. Imagina a felicidade de voltar a enxergar com clareza depois de anos, sofrendo com a vista cansada. Os óculos não só melhoraram a qualidade de vida de muita gente, mas também impulsionaram o conhecimento. Com uma visão mais clara, era possível estudar, ler, escrever e fazer descobertas com mais precisão. E quando o assunto é saúde, será que a Idade Média era só curandeirismo e simpatias? É claro que a medicina naquela época era bem diferente da que conhecemos hoje. Mas calma lá, não era só sangria e poções mágicas. Acredite ou não, a Idade Média também teve seus avanços na área da saúde. Um dos grandes destaques foi o uso da destilação para criar o álcool. E não era para fazer um churrasquinho medieval, mas sim para fins medicinais. O álcool destilado era usado como antisséptico, ajudando a limpar ferimentos e prevenir infecções. E por falar em saúde, você sabia que os primeiros hospitais organizados surgiram na Idade Média? É isso aí. Eram lugares simples, geralmente ligados à Igreja Católica, que ofereciam cuidados básicos aos doentes. Claro que esses hospitais não tinham a mesma estrutura e tecnologia dos hospitais modernos, mas já representavam um avanço e tanto. Imagina só, em um mundo sem antibióticos e com poucas opções de tratamento, ter um lugar para receber cuidados médicos era fundamental. E não podemos esquecer dos avanços no estudo da anatomia humana. Apesar das restrições da Igreja em relação à dissecação de cadáveres, alguns médicos corajosos desafiaram as regras e se dedicaram a entender melhor o corpo humano. Esses estudos, mesmo que limitados, abriram caminho para descobertas importantes no futuro. Viu só? A medicina medieval não era perfeita, mas também teve seus momentos de luz. É isso aí, pessoal! A Idade Média pode ter tido seus momentos tensos, mas como vimos, essa época foi muito mais do que guerras, pestes e fome. Os inventos e descobertas da Idade Média moldaram o mundo de maneiras que a gente nem imagina. E aí, qual dessas invenções você achou a mais revolucionária? Conta pra gente nos comentários. Se você curtiu essa viagem no tempo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Valeu por assistir e até a próxima aventura histórica!